Olá pessoal, sou a professora Jéssica da disciplina de Reconhecimento de Padrões no UFMG, campus Bambuí. Esse vídeo faz parte de uma aula de conteúdo didático dos alunos da Engenharia da Computação. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre classificadores elementares. A gente tem que relembrar o nosso conceito de classificação, né? Então, na primeira aula, a gente viu que a gente, como humano, tem essa habilidade de reconhecer padrões. Por exemplo, a gente consegue, pelos nossos sentidos, saber se essa banana está madura, verde, até pelo tato, pelo cheiro, pelo sabor. Então, a gente consegue ter essas informações pela nossa capacidade de reconhecer esse padrão através dos nossos sentidos. E reconhecer, e alguns desses exemplos, né, tem como reconhecer rostos, entendemos palavras, lemos livros, identificamos a chave do portão pelo tato e conseguimos perceber se uma banana está madura ou estragada pelo cheiro ou a junção de todos esses aspectos. Dessa forma, né, através desse reconhecimento de padrões, a gente conseguiu trabalhar inúmeras habilidades nossas, como desenvolver os nossos sistemas neurais e cognitivos altamente sofisticados para a execução de diversas tarefas. E relembrando esse exemplo, né, através da intuição a gente consegue observar entre esse conjunto de classes, né, onde a gente tem maçã, laranja e tangerina, e um novo objeto, ao chegar um novo objeto, a gente consegue classificar esse objeto através de características que a gente descreve ele, né? Então, pelo cheiro, pela textura da casca, pela cor, então a gente tem essas características que estão descrevendo esses dados. E através dessas características, né, onde a gente passa por um processo, na aprendizagem de máquina, por um processo de extração de características do tipo de dado que a gente está trabalhando, no nosso exemplo de imagens, a gente vai passar por alguns processos de extração de característica para extrair características de um determinado domínio, como de imagens, e através disso a gente vai observar como que esses dados atuam em um ambiente onde eles são plotados. Nesse caso aqui, porque a gente está falando sobre dados que já foram extraídas as características, então eles têm valores numéricos. E lembrando que cada característica se trata de uma dimensão no espaço, né? Então, se a gente estivesse observando cor, espessura, formato, já seriam 3 características, 3 dimensões. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, né? Aqui no gráfico a gente tem no eixo X a característica X, no eixo Y a característica Y, e cada objeto que a gente observou, como a gente tem esse valor numérico que representa esse objeto, a gente plota ele no gráfico e ele passa a ser um ponto desse gráfico. Então, aqui a gente plotou diversos objetos a ponto de perceber que eles estão agrupados em regiões, né, mais específicas, e isso aqui trata de conceito de classificação, né? Aqui a gente tem do lado de um exemplo de uma imagem que contém 3 características sendo observadas, então a gente tem o x, y e z, né, desse plot, desse gráfico, e quando a gente plotou esses objetos, a gente conseguiu também perceber uma similaridade entre grupos, então a gente classificou esse conjunto de dados entre grupos diferentes. Aqui a gente vê que nas duas imagens são 3 grupos, né, eles já têm cores aqui diferentes para mostrar essa similaridade entre eles. E o classificador em si trata de uma função discriminante que, baseada na informação do conjunto de treinamento, ou seja, amostras de classes já conhecidas, determina uma semelhança de um novo objeto em relação a uma das classes. Então, nesse espaço de características, o que está atuando é o classificador. Um objeto desconhecido é atribuído a uma classe a partir do seu posicionamento nesse espaço, né? Então, aqui, vamos supor que com essa representação da imagem do gráfico, um novo dado foi plotado e ele ficou nessa região. Então, por conta da similaridade dele com esse grupo, intragrupo, né? Então, uma similaridade em relação a esse grupo, e a não similaridade com esses 2 grupos, ele foi classificado com esse grupo. Então, aqui a gente vai trabalhar muito nesse conceito de similaridade. Então, nesse contexto, a gente trabalha muito com o conceito de similaridade, e similaridade se trata de distância, né? O que é mais próximo, ou seja, um cálculo de distância entre esses objetos e um cálculo de distância em relação aos outros. Então, o que é mais próximo desse é o que tem a menor distância desse grupo e a maior em relação aos outros. E como a gente tinha visto na aula anterior, né, nos tipos de aprendizagem, nos classificadores,
Como a gente tinha visto na aula anterior, no tipo de aprendizagem supervisionado, ou seja, a gente tem um conhecimento prévio dessas classes para que a gente crie um modelo, né, um próximo modelo de classificação dos objetos, a gente tinha dois nichos, né, os classificadores paramétricos, onde a gente supõe uma distribuição dos dados, e os não paramétricos, onde a gente não sabe onde que ele está nesse gráfico. Então, parte da premissa de que as classes dos objetos no espaço de classificação seguem uma distribuição conhecida. Muitas vezes se considera a distribuição normal, né, não sei se vocês lembram, a distribuição normal se trata de quando a gente tem um acúmulo maior de objetos, né? Ou seja, os maiores valores se apresentam centralizados, e a gente então tem uma curva de crescimento e depois uma curva de decrescimento, e a gente tem esse formato da distribuição normal. Essa hipótese conduz às superfícies de decisão de forma simples. Então, a gente tem uma linear ou quadrática, e essa classificação depende de uma função discriminante. A gente vê esse exemplo no próximo slide. Então, aqui a gente tem uma classificação linear. Então, a gente traçou uma reta, que é as nossas superfícies de decisão, né? A partir daqui, a gente se trata de um grupo e dali de outro grupo. Então, se a gente pensar no conjunto do gráfico, a gente traçou essa reta, e a gente vai traçar essa reta em uma região onde a gente tem, ao mesmo tempo, uma maior distância entre um objeto de um grupo e uma maior distância entre o objeto de um outro grupo. Então, a gente vai aqui verificando essa distância, né, entre esses dois objetos mais próximos dos grupos, e a gente encontra esse ponto onde a reta vai ser traçada. Essa é uma classificação simples, né, um classificador linear. Só que os dados, né, normalmente são dados complexos, né, não são dados descritos apenas com texto ou números, eles têm uma sequência de características para representar eles, então eles têm uma distribuição um pouco dinâmica, né. Então, a superfície de decisão aqui nesse caso, ela se trata de uma definição quadrada. Então, ela não é mais uma reta, né, é um desenho onde ele se adapta e criando essa superfície de decisão. Também feito da mesma forma, né, pensando na distância, na maior distância entre elementos de grupos diferentes. Quais são as vantagens e desvantagens desses classificadores onde a gente conhece essa distribuição? As vantagens: considerar a distribuição normal tem uma série de vantagens. A regra de decisão resultante é robusta, e se a hipótese for violada, a degradação do desempenho do classificador é gradual. Já como desvantagens, né, no entanto, é difícil verificar se os dados multivariados possuem distribuição normal. Estima-se os dois parâmetros que caracterizam uma função gaussiana a partir dos dados de treino, então a média e o desvio padrão. Se tratando agora dos classificadores não paramétricos, a gente não conhece essa distribuição dos dados. Então, aqui a gente nem tem o eixo x e y, né? Eles estão distribuídos em algum lugar desse espaço aí multidimensional, e a gente não sabe onde eles estão. A gente vai trabalhar apenas com o conceito de similaridade entre eles. Então, são considerados classificadores mais simples e intuitivos, não se conhece o comportamento estatístico desses dados, e não existe uma informação a priori sobre a distribuição de probabilidades ou as funções discriminantes, ou seja, as funções que estão definindo, né, separando esses grupos. Então, em geral, utilizam uma função de distância como medida de similaridade entre amostras, como eu disse para vocês, essa distância que vai dizer qual similar, né, o quão próximo, o mais próximo que eu estou de um conjunto de dados e não de outro. Então, um objeto desconhecido é atribuído à classe que menos se distancia. A gente tem algumas funções de distância, né? Mas aqui a gente vai comentar mais sobre a distância euclidiana e a Mahalanobis. Dados não precisam seguir uma distribuição normal, como a gente estava supondo nos paramétricos, né, nos classificadores paramétricos. E um dos algoritmos mais conhecidos é o KNN, que é o K vizinhos mais próximos, onde a gente vai classificar um novo objeto K em relação aos vizinhos mais próximos dele.
E se a gente for fazer uma comparação, né, entre esses classificadores e os classificadores não paramétricos, qual deles eu devo usar? Isso vai depender da credibilidade do modelo paramétrico, né? Então, com baixo número de amostras de treino, as técnicas não paramétricas conduzem os melhores desempenhos do que as técnicas paramétricas, mesmo quando o modelo é correto. Essa informação e ter em mente a nossa função-alvo sobre aqueles dados é importante para a gente definir qual desses tipos de classificadores é importante para o nosso cenário. Essa aula vai estar dividida em duas partes para não ficar muito extensa. Então, essa é a primeira parte onde a gente começa a falar sobre esses classificadores elementares.